na amizade, esse é o gene que mais se desenvolve. E então eles já estão estudando a questão da evolução humana relacionada aos genes. Talvez assim, aquela coisa de firmeza. Mas eu não consigo dizer para um amigo uma coisa de uma forma agressiva. Eu acho que tem que passar pela essa questão do amor. Até que ponto tu busca amizades que pensam diferente de ti? Gente, que amiga é essa? Agora tu imagina assim, ó, tu chega pra mim e diz assim, ô Miriam, eu quero acabar com o meu enteado. Tu vai junto comigo? Olá, poderosas e poderosos, porque aqui todo mundo pode mais. Bem-vindo a mais um episódio do Pode Mais Elas, nosso podcast. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito bacana, que é amizade. Para começar, eu já vou começar, viu, meninas? Falando um pequeno poema de Vinícius de Moraes. Olha que coisa mais forte, hein? Que morram todos os meus amores, mas enlouquecerei se morrerem os meus amigos, pois não há nada mais precioso do que uma amizade verdadeira. Total. Começando com impacto já, né? Defina a amizade verdadeira. Já começou. Ela já largou na mesa. Já jogou a bola no campo, já deu o apito e já estamos na boca do gol já. A gente precisa de um pacotinho de chá. Sabe aqueles pacotinhos de chá? Ou de semente, pode ser, e vai estar escrito discórdia, porque o negócio é semear discórdia, né? Vamos estar jogando aqui. O que é? Que amizade é verdadeira, né? Qual é o teu conceito de amizade verdadeira? Por quê? Últimos dias, não lembro qual o dia que foi, a gente estava falando sobre amizade e aí entrou essa questão da espontaneidade, né? Como seria se todas as pessoas fossem sinceras o tempo todo, fossem espontâneas e a gente soubesse lidar com isso? Nossa, a gente seria mais, assim, povo europeu, né? A gente seria mais uma vibe europeia, um assim, né? Porque dizem que o povo de lá é um pouco assim, né? De não dar meias... Não dar voltas, o alemão. Assim. Mas aqui é uma região, né, de descendência alemã e a gente talvez traz um pouquinho disso, mas é bem pouquinho. Eu acho que agora quando tu traz isso tem a ver com cultura, mas pra mim, quando eu penso em amizade, sabe quando a gente é criança? Vocês lembram dos amigos de vocês de infância? Vários eu lembro. Sim. E a gente tinha mais facilidade, porque talvez entra um pouco disso, é menos julgamento e muito mais cumplicidade, eu gostar sem nem saber porquê, é uma conexão pura, genuína, singela até, e daí a gente diz, ele é meu amigo. A gente teve os filhos pequenos, tem essa coisa, né? Vai na escola, mãe, ele é meu amigo. Por que ele é teu amigo? Porque eu gosto dele. E para eles definir esse gostar, quando é criança, né? É dessa coisa, assim, sem o julgamento. Eu acho que vai por isso. E na amizade, me parece que quando a gente vai para a fase adulta, que daí ficam aqueles, né, expressão, só, talvez não enche uma mão, passa muito por isso. Com quem eu tenho realmente... liberdade de ser autêntico. E para mim, acho que quando tu fala de amizade verdadeira, é com quem eu consigo ser autêntico. Aumenta o nosso nível de exigência. Ser eu e mesma, com troca, né? E pessoas com quem a gente tenha trocas. Eu, por exemplo, já deixei de ter amizades porque eu senti que a minha doação na relação da amizade era muito maior do que a troca. Então chega um momento que tu vai ter doando para a pessoa, né, te envolvendo com ela, empatizando com as questões dela também, mas quando tu percebe que não tem nunca reciprocidade, aí tu começa a questionar, avaliar o teu tempo, né? Quanto tempo eu invisto nisso? Exatamente. Vale meu tempo? Então, assim, eu acho que tem a questão da autenticidade, tem a questão da troca também, né, de tu sentir que o outro está lá por ti. Então é uma Mas coisa aí a gente importante. pode falar sobre uma outra questão, porque eu tenho amigas que eu vejo 2 vezes por ano, talvez. E são amigas que quando apertar pra mim, é com elas que eu vou querer falar. E quando a gente se vê, é como se a gente se visse sempre. Então, sim, realmente mas vê que interessante, né? Tu fala em o quanto eu me dou e quanto a pessoa se doa, a coparticipação nessa relação. E eu sei que eu posso contar com elas.
E também não importa quanto tempo elas não tenham falado comigo, se elas precisarem, eu vou dizer sim, vamos lá, vamos falar, vamos conversar, vamos fazer o que for Mas preciso. isso é fruto da convivência que vocês já cultivaram. Na infância. Mas, na realidade, não. Na verdade, essas duas amigas de quem eu tô falando agora, especificamente, que eu posso nominar, que são a Anne e a Kátia, eu nunca tive convivência diária com elas. A nossa amizade começou já na fase adulta e a gente tem algumas... Afinidades. Isso e é aí, raro. Pois é, e aí eu queria trazer até uma pesquisa. Existem várias pesquisas sobre amizade, eu li várias coisas durante a semana. E uma das coisas que me chamou a atenção é que estão estudando que existem genes entre amigos. Genes compatíveis. Então, seria como se, de alguma forma, fossem parentes distantes. Que isso atrai as pessoas para perto de si. Essa similaridade do gene. E por mais que seja, gente, 1% de gene. Mas isso, segundo os cientistas, é muita coisa igual. Então, ali... E que esse gene que é igual, digamos que eu e a Miriam tenhamos esse gene, né? Na amizade, esse é o gene que mais se desenvolve. E então, eles já estão estudando a questão da evolução humana relacionada aos genes. É incrível. muita informação. Gente, É que incrível. importante que são os relacionamentos, né? Nessas horas a gente fica pensando os bons e os ruins, porque daqui a pouco a tua amizade é uma amizade que não te faz bem. Às vezes tu super gosta de uma pessoa, por vários motivos, mas ela tem uma vida muito transgressora, cheia de problemas, ou ela é uma pessoa que rompe muitos padrões, assim, e acaba te levando por caminhos ruins. Vamos dizer assim, uma pessoa que usa drogas. Eu amo a Cláudia, mas ela é uma usuária de drogas. Eu sou um adolescente. Daí a gente tá falando, já tô pensando em adolescente, né? Imagina o quanto isso pode ser ruim também, né? Ou uma pessoa que não te dá bons conselhos quando tu tá indo fazer coisa ruim, Tu né? sabe, Miriam, que agora eu tô trazendo isso fazendo um link aí com o que a Cláudia trouxe de genes, de afinidade, né? Que pra mim passa por afinidade. Eu acho que tem alguma coisa assim. Vamos pensar. Eu tenho um amigo que é muito dentro dessa linha que tu traz e eu tenho meus valores, meus princípios, as coisas que eu valido pra vida. Mas aquela pessoa é minha amiga, em algum momento eu descubro, vamos pensar, tá agredindo a esposa ou a companheira. Eu posso chegar, e se foi uma situação pontual, chegar e dizer para ele, olha só, não vou chamar ele a atenção dele na frente, mas vou dizer, aqui tu tá pecando. E aqui isso pode romper a nossa amizade, porque isso mexe com os meus valores. Então, o que eu te diria, no meu ponto de vista, talvez a pessoa, ela vai ter... E ao longo da vida a gente tem alguns momentos que a gente talvez se desvie, se perca, né, na sua jornada por N fatores, mas quando tu tem um amigo verdadeiro, e daí acho que vem essa questão, eu vou conseguir chegar e dizer, Luciana, isso não serve, isso não é legal para ti. Mas eu acho que o amigo ainda vem com aquela parada assim, ó, e eu vou te ajudar, eu vou te levar para um médico, eu vou fazer isso, eu vou ficar monitorando agora contigo, e é eu que vou te ajudar a sair disso. Acho que a amizade... penso que passa por isso, né? Não é uma questão de julgar, mas é uma questão de apoiar, é uma questão de poder puxar a orelha mesmo, porque eu quero o bem daquela pessoa, é genuíno. E eu vou fazer com carinho. Eu sempre digo para os meus amigos, eu não consigo dizer as coisas, não é que a gente não tenha, talvez assim, aquela coisa de firmeza, mas eu não consigo dizer para um amigo uma coisa de uma forma agressiva. Eu acho que tem que passar pela essa questão do amor, o amor sem julgamento. Então, acho que a amizade, e daí se a gente... Olha, eu também me identifico muito de ter duas amigas, assim, que são distantes, mas que é como se estivessem juntas, mas eu também tenho aquelas pessoas que eu preciso, que se eu tiver um medo, uma insegurança, uma coisa para dividir, que eu preciso, assim, acessar perto, que eu preciso desse olho no olho. Estar perto. Mas eu ia fazer uma pergunta, mas, Luciana, vai. Não, na verdade, eu ia polemizar mesmo, pedindo para as pessoas que estão nos acompanhando, como elas lidam com essa sinceridade, essa espontaneidade. Você lida bem com essa espontaneidade do teu amigo te chegar de boa e te falar as coisas? E tu consegues falar para os teus amigos? Porque não é tão simples. E eu vejo, assim, muitas pessoas não se sentindo com essa... Porque na amizade entra muito também as afinidades, a conexão, o consenso. Até que ponto tu busca amizades que pensam diferente de ti? A minha pergunta seria bem nesse sentido, assim, a gente tem coragem de falar para um amigo que ele está fazendo coisas
muito ruins. Por exemplo, a gente vai trazer os assuntos dos outros podcasts, né? Tu descobre que teu amigo, tua amiga tá traindo o parceiro numa relação que é monogâmica. Tu vai dar um esporro lá, aquele esporro educativo de chamar atenção, de dizer que não é legal, ou tu vê que ele tá fazendo uma coisa ilegal. A gente tem coragem, né? Eu acho que essa É que aí tem que ter muita intimidade, no meu ponto de vista, porque tu tem que conhecer muito bem a pessoa. Eu acho, aí vem assim, amizade, que a gente tá falando. A gente tá Daquele falando, cinco a gente tá falando, da mão. da mão. E aí, eu diria assim, por favor, se alguém vê alguma coisa muito ruim que eu esteja fazendo, eu gostaria que as pessoas falassem pra mim. Claro, talvez com jeitinho, né? Porque tem umas coisas que dói muito, né? Tipo, alguém chegar Olhar pra te gente dizer dói assim, muito. Miriam, tu foi muito escrota naquela hora. Tu foi muito antiética naquela hora. Às vezes a gente nem se dá conta, né? Às vezes a gente não tem... A gente tem que trabalhar com a ideia de que a pessoa não fez de propósito. Começa por aí. Em algumas situações a gente tem como avaliar isso, né? Outras não tem, né? Mas assim, por favor, chega pra mim. Preciso conversar contigo. Vai ser uma conversa difícil, mas a gente eu pode preciso inverter dizer. isso aqui um pouquinho, tá? A gente tá falando de ver alguém fazendo uma coisa que não é legal, né? Que já é difícil dizer. Mas a gente sabe de vários... Eu aposto que todas vocês já ouviram um relato de alguém contando para uma amiga ou para um amigo, olha, você está sendo traído, e acabou a amizade e o relacionamento continuou. Não é? Mas aí é que tá a história. Se tu conhece bem aquela pessoa, tu não, também... mesmo que tu conhece muito bem, eu acho muito difícil. Olha aí, que louco, e tem mais uma situação, tá? Assim, que o outro não vai mais tolerar tu como amiga. Ah, é verdade. Porque tu sabe que a pessoa, que ele aceitou ou ela aceitou uma situação que pode ser julgada. A menos que a pessoa tenha total, assim, de dizer... Que é muito difícil, né? Não, eu aceitei assim, eu quis assim, mas é difícil. E tem mais uma questão que eu vivi, assim, de ver uma amiga num relacionamento que eu suspeitava ser abusivo, que depois veio à tona de fato era. E eu não tinha... de várias formas eu tentei dizer pra ela, olha, será que tu não tá aceitando... menos do que tu merece, sabe que isso aqui não é carência, uma necessidade de ter alguém, mas em nenhum momento eu disse, olha amiga, isso aí é abuso, isso aí que tá acontecendo contigo. Eu não tive coragem de dizer, parecia que era errado eu dizer. Mas o jeito que tu tava dizendo também é um jeito, né? Porque, sim, mas aí é aquilo que a gente falava, do jeito de conseguir conduzir a pessoa. E isso os próprios estudos falam também, sobre amizade, de como as amizades levam a bons hábitos. Você falou da questão das drogas, né, Miriam? Que pode realmente, mas assim, quantos hábitos legais a gente tem? Eu comecei a jogar vôlei porque as minhas amigas foram jogar vôlei e disseram que foi bem sutil. Se tu não jogar vôlei com a gente não é mais tua amiga. Foi muito sutil. Mas era coisa da idade, né? Eu tô pensando nas consequências dos amigos que te levam pra comer pizza. Claro! Mas assim, quantos hábitos legais? Fazer caminhadas, a gente vê esses grupos de bicicleta. Eu tô falando de atividade física porque faz parte do teu... faz parte da minha vida, mas assim, leituras, né? Canto, dança, olha os grupos de dança. Quanta coisa bacana que se faz música. Por conta das influências dos amigos. Então, né? A gente pode falar depois, assim, até de outras questões de números, mas quero que vocês falem um pouquinho, assim, também sobre... vou botar aqui, posso semear a discórdia já, Miriam? Joga lá, joga. Existe amizade entre homem ou mulher? Homem e mulher, desculpa. Importantíssimo. E aí? Existe. Vai lá, Eu defende acredito a opinião, vai lá. Porque a gente, daí entra a questão cultural, né? A gente sempre acha que a amizade entre homem e mulher tem que estar vinculada à sexualidade, né? Porque em algum momento... Mas... se tu consegue, daí eu vou dizer por vivência e experiência própria, ter nas pessoas esse desejo de fazer parte da vida delas e tirar essa conotação sexual, a relação entre homem e mulher para a amizade, ela é fantástica. E daí eu vou preciso falar uma coisa que o meu marido sempre diz, ele tinha um ditado, um chavão que ele dizia: amizade entre homem e mulher não existe, tem, teve ou terá. Era o termo que ele usava, né? Tem, teve ou terá quer dizer sexo, isso? Aí, sabe, é isso. Vai ter pegação. E daí eu vou falar assim, eu vivi no meu tempo de adolescência, momentos, a gente já falou em outras situações aqui, que eu vivia correndo atrás do meu pai, porque eu queria descobrir onde é que ele estava, porque eu, né, tinha a questão de que ele saía muito.
E as pessoas que me ajudavam, as pessoas que iam comigo eram meus amigos homens, porque os lugares onde eu tinha aqui eram homens que iam. E eu tive muito tempo amizade de meninos. Uma vez eu tirei... meu pai tinha deixado o carro na frente de casa, eu não queria que ele saísse. Eu não entendia de mecânica, os guris me ajudaram a desmontar todo o carro, tirar bobina, Gente, mas fivela. tem um demônio habitando dentro Não, de ti. não é isso. Mulher! Não, eu sou uma pessoa Estratégia, criativa. meu Criativa. Deus. Tu vê Tirei o que Nós, pensa. nós raptamos o carro. Não. Os meninos ajudaram, botaram numa... eles tinham lá moravam em São Sebastião do Caí. E o pessoal tinha esses transporte. E olha, eu ainda era menor de idade, só pra vocês terem uma Não, ideia. gente, mas em que E nós momento tu virou uma raptamos. pessoa? vai Em que pra momento prisão. tu ficou, que tu foi exorcizada e tu te tornou essa pessoa? Mas eu posso te dizer uma coisa, que eu acho que isso não tem a ver com um lado ruim, tem a ver com um lado de proteção. Qual é o objetivo final? Proteger a dessas- família, sabe? Eu queria minha Eu família tenho unida. medo que qualquer dia desses a polícia vai bater aqui pra recolher a Cíntia por tudo que ela fez. No no mas já passado. prescreveu, O teu já passado, prescreveram. Cíntia, É. teu Ah, passado te condena? E foram os meus amigos. Então, assim, eu acho que a gente também tem que olhar para essas coisas, assim, com quem as pessoas que tu pode contar, que não tem a ver com o sexo, o Não, gênero. não, assim, ó, se eu pedir pra vocês fazer qualquer coisa transgressora deste nível, vocês me... Mas, assim, então, ó, olha quem só. sabe uma consulta psiquiátrica. Mas, Miriam, vamos É lá. algo tava assim, eu vou louca chamar a pra Cíntia pra te dar polemizar aqui. ideia. Tá, Miriam, Cíntia, mas eu vamos não lá. eu não Mas tô- vamos lá. não, Mas não, vamos Não, lá. vamos trocar o assunto. Não, mas é legal, mas vamos lá. Eu fico pensando assim, se tu me pedisse, se tu estivesse vivendo uma situação que pra ti isso fosse importante, talvez eu faria. Não, assim, ó, total. Eu tô tirando um sarro Tá. do meu estilo, assim, Sim. brincadeira, tá? Não, eu super te entendo e super entendo a situação, a época, e eu te achei super criativa. Eu acho que eu não teria coragem de, assim, perfil daí, né? Eu acho que eu sou um pouquinho mais apática em relação a algumas coisas, eu não faria isso. Mas isso também me fez lembrar daquele caso da Edelvânia e sabe aquele caso do menino que morreu lá, que a madrasta e a amiga levaram ele para outra cidade, deram Sim. remédio. Como é que é o nome daquele menino, gente? Não, é Bernardo. Menino Bernardo. Na época, me chamava muito a atenção que as notícias diziam assim, que a amiga dela ajudou e deram uma medicação e enterraram o menino. Daí eu dizia, gente, que amiga é essa? Porque, né, a gente tá falando de desmontar o motor de um carro. Não, é uma coisa bem... Não foi bem o motor, né? Foi assim tirar umas coisinha, pecinhas, assim, né? Umas pecinhas. Conectou um pecinhas. fiozinho. É, uma É, coisa Tirou da tomada. Tirou- é isso Agora aí. tu imagina assim, ó, tu chega pra mim e diz assim, ô Miriam, eu quero acabar com o meu enteado. Tu vai junto comigo. É nesse sentido que eu digo assim, ó. Ah, Mas, tá, mas quando- Miriam, assim, tu porque tá as- pensando numa amizade entre pessoas saudáveis. Tá, não, mas eu tô mentalmente viajando. saudáveis. Tô Não, é viajando, realmente. Mas quando a gente fala de amizade, as pessoas, elas também se conectam Conectam pela olha conduta, aí, pela ó, ética, pela super moralidade. bem. Então, ali, se não há moralidade, por que tu vai te aproximar de alguém que insistentemente faz comportamentos que tu não concorda? Não vai, né? Não, Agora, porque Cláudia, aquilo ali eu pra queria mim ficou muito voltar naquele polêmico. ponto que tu jogou na mesa, porque eu Semeada, sei qual discordo. foi o teu objetivo, justamente tensionar essa questão. Tem amizade, só amizade entre homem e mulher. Mas não pode nessa amizade ter sexo sem uma intenção de relacionamento? Amizade colorida. Mas eu não tô defendendo isso, Primeiro, mas eu primeiro sei que eu é quero a falar realidade. primeiro que eu quero falar Uma boa uma pergunta. informação Tu não tem com de quem estudo, sair. posso? Diz, fala. Tá. Assim, há uma linha de pensamento de psicólogos que dizem que não existe amizade entre homem e mulher. Desculpa te decepcionar, Cíntia, mas essa linha não concorda contigo. Porque sempre vai, em algum momento, haver atração. Gente, não sou eu que estou falando isso, tá? São os psicólogos, enfim, essa linha de pensamento. E é por Mas isso aí que eu não vai- trouxe, porque eu também tenho a impressão de que já tive vários amigos e que não havia nenhum tipo de interesse em nenhuma das partes. Mas fica no ar, assim, será? E daí a Luciana já entra com essa questão, assim, mas não pode nunca ter sexo? Bem, mas se vai ter sexo é porque há atração e daí já não é mais só amizade. Eu não tô dizendo que não existe a amizade, mas aí a gente passou para um outro patamar do que se considera intelectualmente, conceitualmente, amizade. É, porque vai ter amizade entre marido e mulher, entre namorados. Isso. Mas eu acho que existe um período de tensionamento, sabe? Tu conhece um homem, por exemplo, vamos falar de nós, né? Tá. Conhecemos um homem e nos tornamos amigos.
e nós gostamos da companhia, discutimos bons assuntos, né? Bom, boa companhia. A cultura, eu acho, daí vem do machismo, do homem sempre dar uma olhadinha. Dar uma caçadinha, né? Ele sempre dá uma tentada, ele sempre faz um movimento. Aí depende... É o cérebro deles que faz, gente, eu tenho uma coisa... Tá, Luciana, vamos defender. Coitadinho. Eu acho que a gente não precisa falar de... A gente precisa aprender a fazer isso. A gente não precisa falar de instinto como se fosse uma coisa que ele não tem controle. Mas eu acho que tá aí no ar, assim. Eu acho que na cabeça dos homens... É até uma questão química, hormonal, a sociedade outras sexualizada, coisas. A cultura sexualizada. E de achar... E realmente, assim, o homem daqui a pouco olha pra mulher e né, se sente mais atraído, tem uma cabeça mais voltada pra isso, sei lá. Mais visual. Isso. Então, daqui a pouco, eu acho que pros homens, isso é fato. Não existe uma amizade, assim, sem dar uma tentada. Eu acho que isso é verdade. Já te sentiu tentada por um amigo? Eu vou dizer aqui pra vocês que é muito engraçado. Só que a isso diferença porque o que eu vivi, eu brinco assim, se eu contar que é piada. Tempo de escola, então, assim, essa semana ainda falei disso, eu nunca fui aquela menina, assim, que chamava atenção. Tempo de escola, não. Eu era até confundida com guri. Então, os meninos eram muito meus amigos. Mas, e ao longo do tempo, eles continuaram sendo meus amigos, de vir dizer, eu tô afim daquela guria, tu me dá o bilhete, me ajuda, né? E eu acho que a minha relação de conexão com as pessoas começou, por isso que em algum momento eu já falei que eu era a pessoa o santo casamenteiro, né? Cíntia Cupido. É isso aí. E isso se transformou numa coisa de confiança, porque os medos, e depois faz ali... que a gente sabe, as meninas ali 15, 16 anos têm uma maneira de olhar os relacionamentos que começam e os meninos têm outra, eles são meio bobinho, né? E eles vinham e conversavam comigo. E daí eu vou dizer assim, o que eles falavam, talvez eu não era essa menina que gerava esse tipo de, né? Não era atraente, talvez, para esse tipo de desejo. E não tem a ver com uma coisa, ai, coitadinha, não. Naquele cenário que eu tava, eu era amiga dos guri. Né? Eu jogava bola com os guri, se os guri iam fazer pipa, era eu que estava junto com os meninos, né? Nós ia arrecadar rifa na cidade, vender rifa, eu ia com os guri. Mas existe uma diferença. Eu vou dizer uma coisa, a Cíntia era esperta, né? Tava sempre no meio. Isso foi uma coisa que, sabe, ao longo da vida, então, não sei se deu uma facilidade. A maioria dos meus empregos hoje, eu tenho o grupo que eu trabalho é prioritariamente feminino, mas sempre trabalhei muito mais com homens e nessa coisa, assim. Se eu te disser, nunca teve, eu acho que eu tive 2 situações que eu percebi que estava vindo algo a mais e daí eu disse assim, opa, aqui eu tenho que botar um ponto, dizer, é isso. Mas, assim, e daí não estou fazendo demagogia, de régua, assim, eu não lembro de ter uma coisa assim, dia a mais, sabe? Mas aí que tá, eu acho que é tudo muito sutil. Nas relações... nem tava pensando na infância, tá? Assim, a gente tava pensando agora, já a vida adulta, né? Relacionamentos, tipo assim, escola, faculdade, trabalho. Eu acho que as amizades vão acontecendo, mas em algum momento é um detalhezinho, é um olhar, é uma coisinha que se tu interrompe ali, às vezes é uma coisa muito sutil que tu nem registra. Porque a tua cabeça também nem te dá conta. Tu nem te dá conta, porque tu não tá conectada com esse tipo de emoção. Eu acho mas pros homens, assim, acontece mais. Mas daí eu acho que poderia acontecer para mulheres também. Mas o que a Cíntia levanta ali das relações que ela teve mais cedo com os rapazes, talvez ela nem perceba o quanto ela trata os homens de igual para igual. E ali, talvez, é que tu escape o teu posicionamento. De muita cantada e até de assédio. Olha por conta do teu posicionamento. Ai, gente, assim, ó, nada melhor que brindar uma amizade, né? Ai, que momento. Agora. Olha isso. Chegou Registra a produção, olha. Pode filmar no não pode. Olha só, droga. Pode sim, Cláudia. Hoje pode. Vou abrir a sessão, pode. Stories. Mais stories, isso aí. Uau. Olha só. Ai, vem com... A gente precisa. A gente está mostrando, mas quem vai nos ouvir no Spotify... tem que nos acompanhar, explica o que nós temos aqui. Alguém explica o que nós temos aqui. Nós temos uma... Tu tem que pegar teu microfone se tu quer contar pro pessoal o que nós temos aí. Não, a gente vem falando há vários programas, né? Há vários podcasts, que a gente quer parceiros, que a gente quer promover empresas, que a gente quer promover produtos, né? E a nossa empresa parceira de hoje, que nos apresentaram um produto, né?
é a WD, aqui de Languiru. Nós somos Teutônia, nós somos em Teutônia, Rio Grande do Sul, Brasil, para o mundo. E no centro de Languiru, no centro de Teutônia. Nós temos uma loja incrível, que é a WD, que tem que é uma loja de vinhos, né? Uma adega. Empreendedora feminina. Uma empreendedora feminina. Além de vinhos, ela tem uma coisa que eu comentei com a Simone. Simone, a gente precisa falar das tuas louças de mesa. Porque quem gosta de tomar um bom vinho também valoriza um bom prato, valoriza uma boa mesa, né? Wines and dishes, isso mesmo. Então, assim, aí a Simone teve a gentileza de trazer pra gente essa espumante, que eu vou dizer pra vocês que eu já experimentei, tá? Foi numa degustação? E a Simone tem uma coisa bacana, a degustação dela de espumantes, degustação de vinhos para mulheres. Grupos. E olha que incrível que a Simone é. Essa não estava numa das degustações? Tava. Ela sabia o gosto da Cíntia. Uau! Sério? Quando ela selecionou espumante, ela disse, eu sei que a Cíntia prefere mais moscatel. Verdade. Mas essa aqui vai dar o gosto de todos, porque ela sabia o gosto de cada uma. Então isso é incrível, porque a Simone, muito obrigada, além dela ter Simone. vinhos incríveis, ela ainda conhece o gosto dos seus clientes e vai indicando. Isso é super interessante. Quero dar presente, Dia dos Namorados, enfim, Eventos tantas datas. especiais. Porque o vinho virou presente. Noivado. O vinho é presente pra você? Eu adoro. Pra Maravilhoso. mim, meus filhos me dão de Dia das Mães, de Natal, Páscoa, sempre é vinho ou espumante. Porque eles sabem Eu que ando isso me que é questionando, legal, porque eu sabe? geralmente ganho bebida. Não sei o que isso diz sobre mim, mas Diz enfim, muito né? sobre você. que a gente tem bom gosto. Eu, pra mim, é E isso. também diz que tu tem os amigos certos, que eles Olha, sabem o que tu olha. gosta, viu? Ó, falando de Que me amizade. Pra brindar a Conhece. nossa amizade, a Simone sabe que a gente curte uma espumante. Inclusive, a gente faz isso nos bastidores com bastante frequência. Vamos confessar? Vamos confessar. Eu vou até recolher as xícaras eu agora, porque acho. vai entrar outra coisa em cena aqui, Tá, né, então, gente? exatamente. Passou a fase do cafezinho. Passou. A fase do cafezinho, eu vou soltar o microfone pra... A gente pode seguir. Pode seguir falando da amizade. É, Oh, mas essa, deixa eu... essa espumante aqui é uma Carmener Brut. É, a marca é Carmener. E Tem alguma coisa a ver com mulher também, né? sim, essa é uma vinícola que trabalha quase só com mulheres. Então, as mulheres fazem de todas as etapas lá, e isso é bem legal, porque também fala sobre a gente, sobre que a gente tem empoderamento das mulheres, o que a gente tem falado muito, sobre que as mulheres podem mais, inclusive podem fazer espumantes, né? Porque a gente gosta bastante. Enquanto que a Miriam abre aqui, eu queria perguntar para vocês se vocês têm alguma amiga que vocês tinham assim bem de pequenininha e que continua sendo amiga de vocês. Sim. Mas eu nem respondi tua outra pergunta ainda. Não cheguei na vez. Gente, tu viu? Não estamos deixando a Luciana falar hoje, está... Luciana, levanta o dedo. Se tu levantar o dedo bem bonito, vai chegar a tua vez de falar. Olha, mas assim, não interrompendo e já interrompendo. Olha o charme da Miriam abrindo isso mais. Uma abridora oficial. Abridora oficial e com, como é que se diz? Com categoria. Porque hoje eu não deixei estourar a tua espumante, tá? Porque ela merece todo esse carinho. Espumante a gente não estoura, não, tá? Tá bom, eu vou aprender. E a Simone pediu pra gente sentir o aroma, porque também tem isso, né? A gente vai experimentar uma espumante, a gente sente os aromas. Então, vocês vejam, Se preparem. Os aromas de maçã verde e abacaxi, né? É, abacaxi. Que combinação. Mas, Cláudia, Vai, Luciana, amizade de infância que resiste ao tempo, eu acredito que ela tem que ter realmente muita flexibilidade, porque a gente vai se transformando. Eu tenho amizade assim e é olhar para o outro e entender que a gente muda, a gente se transforma, as prioridades se transformam, o estilo de vida muda, os assuntos que interessam a cada uma se modificam. E se a amizade resiste a isso, eu creio que vale muito, né? Porque imagina quantas memórias, mas é desafiador. É bem desafiador, porque é aquela coisa que a Miriam trouxe antes da troca, né? O dar e o receber. Mas é aquela coisa de tu saber que a pessoa está ali. Não importa o que aconteça, ela está ali. Eu acho interessante a questão da amizade de infância. A Luciana falou em memórias, né? Mas imagina o registro histórico que se tem um do outro.
aquela pessoa que sabe como que tu era quando criança, as coisas que tu enfrentou em Tudo que casa. tu aprontou na adolescência. Também o que tu aprontou na adolescência, ou que esteve contigo lá, desmanchando o carro do pai, Gente, aquela coisa toda, Eu né? tenho uma amiga de infância, que inclusive ela tá passando um perrengão aí, ela mora bem longe, daquelas que a gente fica uns 20 anos sem se falar, ela é madrinha Preparando do o Moisés. E a gente planejava o sequestro do crushzinho dela, quando ela tinha... A gente tinha... Ela fala do outro, Então, pois é, verdade. Agora eu tô recuperando essa memória. E agora, porque mas a gente tinha 10 anos. A gente tinha 11 anos e ela era apaixonada desde a 3ª série por um guri até quase o final do ensino médio. Gente, eu não aguentava mais ouvir aquelas conversas dela. Mas, no resumo da história, teve um dia que nós estávamos em casa planejando como a gente faria um sequestro pra poder ela dizer quanto ela amava. E ela achava que se ela sequestrasse... Não, tu pensa, mas criança, né? Se fosse, sei lá, se fosse a Luana falando isso, a gente ia achar o máximo, né? Mas enfim, um brinde a essas amizades. Vamos brindar. Loucas, não. Ó, o né? registro do brinde agora. Luana, no bastidor. Obrigada, Wine Dishes. Obrigada, WD. A gente tá... Vamos sentir O aroma antes. Ai, eu sinto do abacaxi. Eu tenho mais memória do Ai, abacaxi. isso é muito forte nesse. Olha, bem presente. Maravilhoso. Ai, sabe que pra mim foi a maçã verde, que engraçado, Olha, né? Não, é que aroma de vinho é memória, né? Quanto mais memória... Fica maçã verde. Olha aí, só. É que eu praticamente não como massa verde, né? Eu tô mais abacaxi. Olha só, sabem que antes eu falava da questão do gene, né? Como ele tem alguma semelhança entre os amigos. E outro teste que fizeram com amigos, assim, é a questão das respostas neurais para alguns estímulos. Então fizeram um teste, pegaram várias pessoas, que algumas eram amigas de umas, né? Não eram todos amigos de todos, né? E alguns tipos de estímulo. E os cientistas conseguiram identificar quem era amigo de quem pelo tipo de resposta neural àquele estímulo. Gente, que maluco. Digamos assim, isso. fariam algum estímulo aqui de medo ou de insegurança pra gente aqui. E nós teríamos as respostas neurais muito semelhantes em função do vínculo de amizade. Olha que loucura. E aí, assim, ó, a partir disso que se pensa, estudar o cérebro humano também é estudar como o cérebro funciona em grupo. Uau. Não é só nosso. Olha que importante isso, gente. Não é só nosso cérebro. Bom, eu Vamos na lá. faculdade estou vendo isso o tempo todo, né? E isso é uma tendência da neurociência que está vindo com tudo para, inclusive, entender o nosso comportamento e usar isso como uma forma de condução. Vou usar uma palavra gentil aqui, né? Uma palavra de condução, inclusive, dos nossos comportamentos. Não é como manipulação, é condução, é condução, dos nossos... Lilian, ó, a Lilian pensou Até a em mim Lilian, agora. quem é a Lilian? A Lilian é minha colega de É tua trabalho, amiga. deve estar pensando em mim agora. Gente, Olha olha. com a conexão neural. Mas eu também tenho uma pergunta. Ai, desculpa, eu te cortei, Não, né? só isso. Eu digo. Vocês já sentiram, porque antes quando tu falaste dos neurônios, né, dessa conexão, dos genes, aliás, essa conexão, vocês já sentiram isso de conversar a primeira vez com uma pessoa e a conversa rolar, a empatia, se sentir à vontade, confortável, como se tu conhecesse aquela pessoa há tempo e vocês fossem amigas assim? Aí eu fiquei pensando, será que isso é a explicação? Porque eu vivi isso essa semana assim com uma pessoa, a gente conversou, a primeira vez que a gente conversou. E foi assim, quando eu vi, a gente estava conversando e eu pensei, meu Deus, sabe? Às vezes tu não consegue chegar lá que eu digo assim, nessa evolução de conversa Em com anos alguém Que tu tem. que tu tem por perto há anos muita e convivência. alguém... E as horas, os minutos passaram, quase horas mesmo, e eu nem me dei conta. Não, E foi uma gente, coisa eu tô tão... com ciúme agora. É? Com quem? Tu gastou horas. Ai, pronto. Olha Ai, só, fui Pra mal. nós Olha não a tem possessão. horas, pra- né? a gente Cobrança a de futura, amizade. Quer futura convidá-lo? cliente, tá? Eu tô perdoada? Não Ela sei. vai sei, mandar, não ela vai sei. mandar um Porque o ciúme a gente não presentezinho. cura assim. O ciúme a gente não cura assim. Porque O assim, ciúme tu foi quer fazer o uma... assunto Ela vai do mandar um podcast aroma pra nós, mas não é de espumante. do último episódio, né? Mas a gente É? acha que vai vincular a amizade. Tô vendo Gente, isso. olha só, tu quer marcar uma janta com a Luciana, tu tem que ligar um mês antes. Qual Acertar é o o dia? dia. Acertar o dia. Eu tenho livre hoje à noite. Quer ver? Mas aí é assim, né? Tipo, mas se eu quero marcar uma janta, pelo amor de Deus, é daqui a um mês. Oh, mas pessoa ela, super ela vai ocupada. mandar, pra criar expectativa, porque eu não vou contar, ela vai mandar um aroma pra nós, Tá. mas não é de espumante. Não, tá.
Ai, agora gente, Fica a dica, fica a já bateu a dica. curiosidade, agora eu tenho que lidar com isso, eu Mas fico nervosa. Duas coisas, o ciúme e a curiosidade, né? Meu Deus do céu. Cláudia, mas trazendo então, ligando essa questão da neurociência, que eu também eu acho fantástico, eu gosto. Eu sempre digo neurociência e física quântica, acho que a gente deveria isso fazer mais parte do... Eu tenho um pouco de preconceito com física quântica, mas não vem o caso. mas tudo bem. Então isso aí já pode ser assunto para o podcast. Mas vamos lá, né? Eu gosto. Mas eu acho que agora, tu dizer isso, eu acho que é bem legal. Porque não necessariamente que as amizades a gente tem que ter tanta cumplicidade de pensamento. Acho que é muito mais de valor, da ética, do que tem sentido para ti, do que a gente gostar de coisas iguais ou muito semelhantes. É muito mais fácil a gente conviver com pessoas que vão dizer, vamos olhar o filme, e a gente quer olhar o mesmo filme, mas quando tu tem um amigo que é muito diferente de ti, ele te propicia tu aprender outras coisas, também é gostoso. E amigos para diferentes horas. Eu creio muito nisso. Eu acho que cada amizade ela tem um tempo, um momento. Talvez não sejam aquelas das 5 da mão, mas se a gente olhar as amizades num todo, tu vai ter aquele amigo que é para aquele momento de festa, tu vai ter aquele amigo que é para um momento de leitura, que o tem amigo algumas... que é para o momento do podcast, ou né? do sexo. Do sexo. Só para polemizar e Pois voltar ao ela tema. quer voltar ao tema. Ela quer Não, mas voltar é o à amigo amizade voltar. colorida. Peraí, mas aí vamos, assim, se tem um amigo, tipo, pra tudo, mas tem um amigo do sexo. Daí são coisas diferentes, daí. E aí eu acho que vale. Daí, Aí tá valendo. aí eu acho, tipo assim, eu super curto transar com a Cláudia. A gente vai revelar agora já um isso. Vinho. A Ai. gente gosta de tomar um vinho juntas, a Agora gente, fiquei a até gente meio- tem A Cláudia ficou relação. vermelha. Fiquei nervosa agora. Meu eu- coração palpitou. eu causo não dúvidas. esperava. Isso é uma Cláudia, carência. Isso, tô Não, sentindo não, um ar de carência. A questão, não, nada de carência. A questão é que, assim, é que tu não me causa dúvidas, só me causa certeza. Olha só. Meu Deus, será que eu não estou revelada para mim? Não, tu não causa certezas de coisas tuas, tu me causa certezas em mim. Pronto, vamos polemizar agora, né? Agora o negócio... Em que parte ficou nós quente. estava? Isso Eu não foi só uma respondi tua taça, pergunta. gente, pelo amor de Deus. O poder de uma tacinha de Eu queria responder sobre a amizade entre homens e mulheres, porque Fala. eu vou trazer um ponto que tem a ver com vivências, experiências e o quanto elas impactam a vida da gente. Eu não tive amigos, homens, assim, amigo, na minha infância, assim, ali, 7, 8, 10 anos, um pouco adiante, também não era algo presente, assim, na minha vida. Na verdade, amigo homem, se eu pensar na minha infância e adolescência, não lembro de alguém. Amizades, assim... Colega de colegas colégio. e tal, mas amigo não. E eu acredito que isso me gerou uma certa dificuldade depois, mais adiante, nessa relação com homens, no sentido justamente de encarar isso tudo com mais naturalidade. Aquilo que eu dizia da Cíntia antes, que ela, tipo, ela nem percebe, ela é tão de igual para igual. E eu tive uma fase que eu tive dificuldade com isso. Depois, trabalhando com negócios, com vendas, interagindo com muito mais homens, isso se tornou uma coisa extremamente natural. Hoje, posso não conhecer a pessoa, vou chegar lá, vou conversar bem de boa. Mas eu tive uma fase que isso foi bem tenso na minha vida, assim. Eu não me sentia confortável da mesma forma como eu me sentia com as mulheres para chegar e conversar com um homem. Agora, olha que interessante a primeira infância ali, a adolescência, Eu não as escutei relações. nada do que tu tava falando, sabia? O que tu tava viajando? Não sei. Me dei conta agora. Eu fiquei com medo dela dizer assim, o que Ai, tu não. acha, Miriam? E eu disse, gente, eu não escutei nada do que a A Luciana... neurociência explica. Ela É. desconectou. Explica, o cérebro vai e Vai volta. Isso é natural. Gente. Te perdoa, não te culpa, é natural. Não. Sabe, na verdade, eu tava Onde é que tu pensando no tava? espumante. Ah, Tá, eu posso, a gente pode continuar falando, tá? Eu vou ficar Aqui no meu cantinho. Tu ouve agora, se tu quiser, se tu estiver tranquila pra Vou ouvir, ficar tu no ouve. cantinho do pensamento. Eu, Brincadeira de pensar. eu ia dizer a questão da primeira infância ali, da adolescência, do quanto em alguns momentos da história se separou rapazes e moças, e meninos e meninas, e aquela coisa de educação diferente para cada um, e o quanto isso pode ser prejudicial ali na frente, né?
Agora eu tô falando uma opinião totalmente minha, não tenho embasamento científico nenhum. Tô imaginando aqui, Não, tá? Porque hoje, como convivem mais e como se fala mais sobre as meninas são assim, os meninos são assim, vocês, né? E essa convivência de se entender, de se olhar, de saber, as meninas vão ser assim, porque as meninas vão ficar menstruadas, as meninas vão ter TPM, a gente tem que começar a entender, sabe? De os meninos participarem um pouco mais disso e facilita também essa relação depois. Proximidade. A proximidade e essa equiparação, né? De tu entender o outro como um ser humano. Acho que é ali que tá, né? A gente fala em amizade de ver o outro como um ser humano. Apenas isso. Independente aí. Porque a gente tá falando muito dessa dualidade homem e mulher, né? Porque a gente não tem aqui ninguém pra falar daqui a pouco, que foi a brincadeira que eu fiz contigo, né, Miri? De falar assim, de mulheres que tenham interesse em mulheres, homens que tenham interesse em homens. Que aí também parte dessa questão, tá, mas o cara quer ser meu amigo ou ele quer ter outra coisa? Entre eles, ou a mulher. A Cláudia quer ser minha amiga aqui, ou a Cláudia tá querendo me pegar. A amiga ficou com medo, deletou até o cérebro, né? E às vezes até essa amizade, essa amizade LGBTQIA+, por exemplo, ela é muito mais, assim, tu ter de 2 gêneros diferentes. Então, eu tenho uma amiga, um homem, né? O gênero aparentemente homem, mas a sexualidade dele é LGBT. Ele é meu amigo, e aí a gente tem uma margem de segurança, porque eu sei que ele não tem atração por mulher, por exemplo. E isso é muito margem comum. de segurança. Porque assim, no sentido de aquela interpretação, né? Eu sei que ele não vai sentir atração sexual por mim, então eu posso ficar à vontade com ele. E isso antigamente era muito comum a gente falar assim, que toda mulher, era até preconceituoso, era uma coisa bem ruim, assim, que se dizia, toda mulher precisa ter um amigo gay, porque ele vai falar de moda, enfim, tinha toda uma história, um fetiche em torno dessa relação, né? Tinha até a história de que os caras fingiam que eram só pra poder estar no meio das mulheres, trocando de então roupa. Tem muita coisa assim em torno desse tema, né? Então a gente naturalizava a amizade de homem e mulher nessas questões, assim, quando tinha a questão LGBT junto, né? Mas eu acho que essa educação que tem mudado, essa educação, e aí isso se chama educação de gênero, né? Sim. Vai falar dessa igualdade, onde as meninas jogam bola como os meninos fazem atividades, sei lá, que as meninas faziam também. Então, prioritariamente eram de meninas, né? Isso, se na escola vai desconstruindo isso, vai facilitando essa relação de amizade mesmo. O papo tá bom, mas... Não é possível. Sim. Não é possível. Já? Sim. Então, O tempo voa quando a gente tá aqui no papo, né? Meu Deus, eu tenho a gente. sensação de que a gente tem mais... Mil coisas pra falar. Inclusive, eu sou da opinião de que a gente pode Esse fazer papo tem que seguir. mais um episódio sobre amizade, porque, gente, eu queria falar sobre mais uma coisa, que eu acho que a amizade não tem que ter... Vamos finalizar. Tu vai criar Vou criar polêmica. Posso? uma expectativa. Vou criar. Luciana, tu viu que ela adora, né? Estratégia Trazer a polêmica. Não, ela veio larga. hoje. Ela veio aqui, Ela veio, olha... Esse petit pois te deixou assim. Boa. Vai ter um brinde no final. Vai ter brinde no Mas final. eu acho que a gente pode falar um pouquinho mais também, que a questão... Falamos muito sobre a questão de semelhanças e de afinidades, mas vocês acham que não dá pra ter amizade assim com alguém que não tem nada a ver com a gente? Vamos falar disso no próximo episódio. O brinde. Uma amizade a nós, ao podcast, aos nossos ouvintes. Pode mais. Pode tudo.